o template, ele é o quê? Ele é um projeto pré-configurado de um programa chamado Reaper. Eu vou falar de forma bem clara para até as pessoas leigas que não sabem nada de áudio conseguirem entender aqui. O Reaper é um programa de gravação e de processamento de som, que é um software bastante profissional, mas a vantagem é que ele é gratuito, ele é muito leve e ele é muito fácil de você instalar, configurar a coisa toda, tá? E dentro do template, quando você compra, tem um vídeo lá que ensina você como é que faz essa configuração. Tem que fazer praticamente nada, é 3, 4 cliques aqui e já está no ponto para usar. Aí você vai baixar um arquivinho e você vai clicar nesse arquivo e você vai abrir então esse projeto dentro do Reaper, que é isso que vocês estão vendo aqui, tá? O projeto, quando vocês baixarem, ele não vai ter track, não vai ter áudio nenhum, tá? Porque isso aqui é um exemplo que eu estou mostrando para vocês o template funcionando, tá? Então, o template, quando ele vier, ele vai vir com as tracks todas, mas essa área aqui vazia. Ah, Guilherme, mas esse exemplo? Esse exemplo vai estar lá também. Você pode fazer o download para você ver o template funcionando, tá? Mas quando você abrir o template, o projetinho, o arquivinho, que é só o template mesmo, ele vem vazio. Bom, a única coisa que você vai fazer, a princípio, é importar as suas tracks aqui para dentro, tá? Então você tem 3 formas de fazer essa importação. 2 formas envolvem você exportar. Então, se você usa um programa qualquer, você terminou a sua gravação, você exporta a bateria, exporta a voz, exporta a guitarra, exporta isso, exporta aquilo, vai gerar um monte de arquivinhos de áudio no seu computador. Você vai vir aqui em Insert Media File e vai importar. E é autoexplicativo. A voz principal vai vir para cá, se for uma dobra de voz, vem para cá, se for um back, vem para cá. Se for uma bateria e você tiver as peças todas separadinhas, vem para cada peça da bateria. Se você não tiver, vem para a bateria aqui, para essa track aqui como um todo. O baixo, o violão, guitarra clean, guitarra distorcida, solos, piano, órgão B3, cordas. Aqui cobre 99% da instrumentação que a gente utiliza em música popular. Então você pode importar por aqui, ou você pode simplesmente abrir o Explorer aí do seu computador e arrastar a trackzinha, arrastar o áudiozinho aqui para dentro, que também funciona. A terceira forma, se você já tem o Reaper e você já gravou no Reaper, é simplesmente você abrir um projeto em paralelo, você dá um Ctrl+C na track, copia a track aqui para dentro do template e só arrasta o item de áudio para a track certa e apaga a anterior que vai estar vazia. Só isso. Processo extremamente simples. Tudo isso é explicadinho lá na plataforma, não tem dificuldade nenhuma, tá? Fez isso, acabou. Teoricamente é só você vir aqui e dar um render, tá? Não tem mais o que fazer. Mas Guilherme, será que não tem como eu adaptar um pouquinho mais? Porque, poxa, será que o volume das coisas vão estar ali no lugar certinho? Será que não dá para eu dar um tapinha aqui num processamento ou outro? Será que não dá para eu mudar aqui um efeito? Será que não dá para aumentar ou diminuir a dosagem de um efeito para ficar ainda mais dentro? Dá sim, tá? E existem os vídeos que... existem vídeos rápidos que te falam rapidamente o que você tem que fazer e existem vídeos um pouco mais detalhados para quem quer aprender mais dicas, mais manhas para fazer esses ajustes finos, tá? Então o que acontece? Cada elemento, né, cada track aqui tem um conjunto de plugins que estão fazendo o processamento desse elemento, tá? Além disso, cada elemento vai para alguns efeitos, então tem aqui toda uma seção de auxiliares em que você manda, em que os elementos estão sendo enviados para esses efeitos, então efeitos como reverb, delay, coros, saturação, por aí vai, tá? Todas essas dosagens já estão todas presetadas já no ponto para funcionar, tá ok? Alguns elementos você pode fazer algumas automações e eu já deixo as automações também presetadas e te ensino como é que você pode alterar essas automações se você precisar, tá? Para quem não sabe, automações é você mudar um determinado parâmetro ao longo da música, então você
programa essa mudança. Então, por exemplo, na estrofe eu quero a voz nesse volume e no refrão eu quero nesse volume. Então você pode fazer uma automação de volume para deixar a voz ali um pouquinho mais alta no refrão, tá? São 2 cliques que você faz, monta um gráficozinho com 2 cliquezinhos e já tá funcionando, um negócio super simples, tá bom? Então todos os elementos, basicamente, eles já vão ter todas as abordagens que a gente normalmente faz em um elemento dentro de uma mixagem, né? A gente processa com equalização, compressão, DS, saturação, o que couber para cada elemento, certo? Depois a gente faz uma dosagem de efeitos, geralmente efeitos de ambiência, efeitos de espalhamento estéreo, aquela coisa toda para melhorar, né, o funcionamento do elemento dentro da mixagem. E eventualmente alguns elementos pedem alguma automaçãozinha para que eles funcionem bem em todas as partes da música. Fez isso? Fez isso não, né? O template já fez isso para você? Tá aqui tudo no ponto já, todas as tracks importadas, né? Todo esse processamento já é feito automaticamente para você. Tudo isso aqui, ó, tá vindo para dentro de uma pasta, que é essa pasta aqui. Então, a parte colorida que vocês estão vendo são os elementos musicais, tá? Essa partezinha cinza é a parte do auxiliar. Tudo isso está vindo aqui para dentro de uma outra pasta e aqui tem uma cadeia de masterização. Então o que é isso? Uma cadeia de plugins que está fazendo um tratamento no geral da música. E para que isso é feito? Para que você tenha uma otimização técnica e estética da mixagem e também que você coloque essa mixagem no patamar de volume e de execução e de reprodução do padrão comercial, certo? Então é por isso que faz a masterização. Os plugins são todos nativos, então você não tem que, mas qual plugin que você usa? Pô, mas eu não sei instalar plugin, mas eu tenho dificuldade com o programa, eu tenho dificuldade de instalar plugin. Não precisa fazer nada, tá? Não tem que instalar plugin absolutamente nenhum, nem gratuito, nem pirata, nada. Os plugins são todos plugins nativos do Reaper e já fazem o trampo que você precisa, tá bom? E sobre os ajustes finos que eu estava falando, né, que eu falei que você pode fazer alguns ajustes finos. Esses ajustes finos, eles vão desde do âmbito daquela coisa basicona ali de só ajustar o volume, até coisas um pouco mais aprofundadas, como dar um tapa aqui numa equalização, numa compressão. O template, ele é muito flexível, tá? Ele vai funcionar tanto para um cara que não sabe nada, que só quer importar as tracks dele e exportar e acabou, quanto para aquele cara que já tem um pouco mais de conhecimento, gosta de futucar um pouco mais, quer dar um tapinha ali mais na coisa, entendeu? Então ele é muito eficiente para qualquer grau de conhecimento de áudio que você tiver, desde 0 até um grau mais avançado. Inclusive, o cara estava falando de novidade, né? Então eu vou falar aqui de uma novidade para ele. Dentro desse template eu criei uma tabela de volumes para você, depois que você botar o template para funcionar, você conferir o volume de cada elemento da mixagem para ver se está batendo dentro do padrão que eu coloquei aqui, tá? Isso é uma coisa extremamente nova que eu tive que criar justamente para pessoas extremamente leigas e que não estão em outros cursos, porque, teoricamente, nos cursos o cara tá aprendendo a dominar volume, né? Então aqui tem essa muletinha a mais, que é essa tabela de LUFS, essa tabela de volume, tá bom? Cara, deu para entender o funcionamento da coisa. Vamos dar uma ouvida no resultado, para quem chegou tarde aí e não ouviu? Essa foi uma música que eu escolhi, né, para testar o template. Eu testei esse template com várias músicas antes de fechar toda a estratégia dele, né? E essa aqui é uma que eu gosto bastante, vou mostrar para vocês, e depois na sequência eu vou mostrar a do cliente, aplicando em cima das tracks que ele gerou, para vocês verem o funcionamento da coisa num outro contexto. Então vamos lá. Vou tocar aqui algumas partes para vocês sacarem. Coração era a estrada vazia, em busca de um amor que esquentasse o motor de noite e de dia.
Vou dando uma adiantada aqui nas partes, né? Porque a gente não precisa ouvir a música toda. Livre e veloz, colando ponteiro pra me acelerar. De tanque cheio, de peito cheio pra me amar. Bela e feroz, livre e veloz, voando baixo e me fazendo voar. Isso eis que me surge no horizonte, pronta pra me conduzir, pronta pra me seduzir, a minha loira Mustang. Bela e feroz, bem, acelera junto a mim. Vamos juntos descobrir onde quer que sois. Livre e veloz, colando ponteiro pra me acelerar. De tanque cheio. Beleza? Dê uma passada geral aí só pra você sentir a textura de cada parte da música, sacar qual a instrumentação, né? É uma mixagem muito legal, que tá funcionando muito bem, tem bastante clareza, tem bastante punch, bastante profundidade, tá bem dentro do que, né, a gente considera um padrão comercial. Dá pra sacar aqui, ó, tem dois medidores de volume aqui, ó. Essa aqui mede o volume da mix, essa aqui mede o volume da master. Então vamos pegar um refrão aqui, ó. Livre e veloz, colando ponteiro pra me acelerar. De tanque cheio, de peito cheio pra me amar. Bela e feroz. Uma mix no volume muito correto, uma master num patamar de volume bem legal, um patamar alto, né? Mas que não, a mix não sofre, não tá deteriorando nada ali, né? Muito bacana, na minha opinião, o trabalho que esse template faz, tá? E uma coisa que eu quero que vocês entendam, isso é muito importante, é que alguém pode pensar assim, mas a gravação é boa. Se a gravação ficar boa, a mixagem, masterização não vai ser fácil ou não vai ser necessária. E qual é o lance? Ó, eu coloquei até aqui, lá no meu SoundCloud, uma comparação da música com esse filtro aplicado e sem esse filtro aplicado. Por quê? A gravação, claro, a gravação é boa. Isso é a base, toda a produção para funcionar, a gravação tem que ser boa. Mas mesmo a gravação boa, pode ser a melhor gravação do mundo, feita no estúdio de $1 milhão, tá? Essa gravação sozinha, sem processamento, ela não te entrega esse resultado que a gente tem na cabeça, que é o resultado comercial, esse resultado de disco, como eu costumo falar. Tá? Então vou dar um play aqui, ó, só para vocês sacarem aí. Ó, essa aqui é a versão com filtro que a gente acabou de escutar. Agora sem. Cheio pra me amar. Belo e feroz, livre e veloz, voando baixo e me fazendo voar. Pisando fundo, voltando asfalto. Tanque cheio, de peito cheio pra me amar. E aí um cara menos treinado, ele vai falar assim, mas aumentou o volume só. Não, fez muito mais do que isso, tá? Todo esse processamento que vocês estão vendo aqui, toda essa estratégia, tá? Faz com que a música ganhe muito mais profundidade, muito mais tridimensionalidade, muito mais pressão, muito mais clareza, porque você elimina todos os problemas de competição, tá? Fora obviamente, né? O volume que você vai dar, a pressão que você vai dar na master, e não pense que é fácil você dar esse volume sem gerar uma série de artefatos, tá? Então, para quem acha que, não, só aumentou o volume e não fez nada, não, fez muita coisa. E são esses os processamentos, são essas ferramentas, são essas as técnicas que um profissional vai fazer numa masterização, numa mixagem, se você pagar, tá? E são essas técnicas que demoram anos para você conseguir fazer isso aqui de uma forma consciente e fazer isso de uma forma competente, tá? E o template está te dando a oportunidade de usar as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas que um profissional usaria no seu projeto,
sem que você tenha que passar por toda a trajetória que aquele profissional passou. É por isso que esse template é uma ferramenta tão mágica e um produto tão interessante, tanto para quem não quer estudar áudio, quanto para quem está estudando, tá bom? Deixa eu mostrar agora para vocês a versão do aluno, tá? Então, mudei de projeto aqui. Eu quero que vocês reparem primeiro que, ó, tá aqui. Exatamente a mesma estrutura, tá? Exatamente, tá aqui, ó. É exatamente o template, exatamente os mesmos plugins, tá? A única coisa que foi feita aqui, ó, aqui no caso a bateria dele, como ele não tinha a bateria peça por peça, ele fez um esquema lá para gerar a bateria e gerou numa track só, ele importou aqui, direto aqui. Mas vocês vão ver que não vai fazer diferença, tá? Ou melhor, não vai fazer diferença para pior, né? Que funciona se você importar uma bateria direto, tá? Então essas tracks todas aqui, ó, elas ficam vazias porque ele não tá trabalhando com a bateria separada. Aqui o baixo, o violão, a guitarra, né? As duas guitarras, o solo, um piano, um órgãozinho e tal. Ele usou uma instrumentação bem parecida e não por um acaso, né? Essa instrumentação ela é muito batida, é a instrumentação mais usada que tem aí no mercado. Bom, e aí ele fez isso tudo, praticamente só importou as tracks e deu um tapinha aqui e ali, usando a tabela de volume para conferir se o volume de cada coisa estava no lugar certo. Olha que resultado legal que esse cara conseguiu sem fazer absolutamente nada. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Conseguiram sacar que aquele equilíbrio de volume, cada elemento no seu lugar tá ali, que tem o equilíbrio das frequências, o equilíbrio das dinâmicas, o equilíbrio das ambiências, tudo isso segue mais ou menos o mesmo padrão e você consegue perceber a semelhança das duas mixagens, porque obviamente foi tratado com a mesma lógica, tá? E se você olhar aqui também, ó, pô, mas são duas músicas diferentes, como é que elas têm padrão parecido, né? Como é que a mixagem chega num padrão parecido de volume? Olha aqui o volume da mix, ó. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Então tem aqui, ó, mais ou menos menos 17, menos 18, né, a mix, aqui menos 6 mais ou menos de volume de master. Como é que pode, né? Músicas diferentes que tiveram um padrão de volume parecido, uma textura, e não só volume, né, porque volume ainda é mais fácil de você igualar, mas texturas, equilíbrios de frequências, comportamentos parecidos de dinâmica, os elementos todos ali num padrão de volume, mas um volume que soa correto para cada elemento, tá? Tudo isso foi feito através desse template. E com um detalhe, o próprio cliente, aí não posso nem chamar de aluno, porque ele não é aluno, ele não tem curso meu. Esse cliente, ele mandou um vídeo para mim de depoimento, mostrando para a galera lá num grupo, que a gente criou um grupo, né, quando a gente fez o lançamento do produto e tal, e ele mandou, ó, galera, já testei aqui, olha que legal, tal, e ele vai falando, e tem uma hora que ele fala assim, pô, eu mixei sem saber mixar, o cara não tinha base,
de mixagem. E falou, pô, eu mixei sem saber mixar, tá? Então isso, cara, é um negócio assim, que sinceramente eu fico muito orgulhoso de ter desenvolvido esse trabalho aqui, porque eu sei que não é todo dia que surge um produto desse no mercado, tá? Isso aqui é pioneiro pra caramba. Então, galera, olha só. Eu acho que deu pra vocês entenderem a coisa, deu pra vocês verem a coisa funcionando. Claro que eu não fiquei aqui mostrando todos os plugins, todas as técnicas, porque também a ideia, né, é não revelar o template para que você tenha o interesse de adquirir. Mas eu acho que deu para vocês entenderem bem aqui qual é a coisa. Quem tiver dúvida agora, pode perguntar, tá bom?